Agora, para quem quer ser um aeromodelista de verdade, tá? Qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil, na verdade, não é o mais fácil, entre aspas, que eu falei aqui, que muita gente faz. Inclusive, eu me deparei com um aluno meu de. Ele quis aprender a entelar, então ele comprou o curso de entelagem, aprendeu a entelar, entelou super bem e tal. E aí eu descobri, cara, uma coisa interessante. Ele não sabia fazer o modelo. Ele não sabe fazer o modelo efetivamente do início ao fim, né? Ele comprou o curso para aprender a entelar, por quê? Porque às vezes você sofre acidente, às vezes você rasga, né? Não sofre acidente, mas você rasga o seu aeromodelo e você não sabe o que fazer. Aí ele comprou o curso e começou a entelar aeromodelo. Eu não sei não se ele não está ganhando os trocados por aí. Mas enfim, né? Vai saber, né? Mas, então, veja bem, aquele que parece ser o mais difícil mesmo, às vezes ele é muito mais fácil. Ele funciona de verdade melhor que aquele que é chamado de mais fácil. Deixa eu ver aqui. O Júlio escreveu o seguinte: meu sonho era ter um J3 Cube. Antigamente entrava em um fórum que se chamava Evoo. Eu conheço, é Evoo, eu conheço, claro que eu também participo dele, né? Participei. Por enquanto, construo maquetes usando palitos de picolé. Legal, Juliano. Ó, você vê que coisa, cara. Tem jeito de fazer de tudo que é maneira aeromodelismo. Se você constrói o seu aeromodelo, cara, já é uma coisa muito grande. E de palitos ainda, cara, então você tem habilidade. Então é fácil você pular daí para fazer um aeromodelo de verdade, um aeromodelo que voe de verdade, etc, né? Bom, dois caminhos, o mais fácil, o mais difícil. Para o aeromodelista de verdade, para quem quer ser aeromodelista de verdade, o mais difícil funciona melhor do que o mais fácil, cara. Você quer ver um exemplo? Eu tenho certeza que tem gente aí, é claro, nós já conversamos até, que compra o aeromodelo pronto. Aí veja bem, veja a situação. Você comprou o aeromodelo, foi voar. Não consigo voltar agora nesse momento, mas você me disse aí, eu não me lembro o seu nome, deixa eu ver se eu consigo aqui. Você me disse agora há pouco, quer ver, ó? Cadê aqui, ó? Ah, meu Deus. Teve aqui o nosso amigo aqui que me disse, eu não estou lembrando o nome dele aqui, tá? Mas ele disse o seguinte: olha, eu já estou no meu segundo voo, só não sei pousar. Mas vamos supor que, por um azar, o cara que está te instruindo dá uma bobeada e você quebra o seu aeromodelo. Aí você vai levar para um cara consertar, porque você não sabe consertar, você não sabe nem olhar a planta, por exemplo, né? É um exemplo, tá? Hipotético. E aí o cara fala: tá legal, conserto, sim, custa tanto, e não é barato, e fica pronto daqui a 15 dias. Ah, como? Quero voar amanhã, pô. Quero voar na semana que vem, no final de semana que vem. Pois é, o cara tem uma fila de pilotos de aeromodelo esperando os seus aeromodelos ficarem prontos. Agora, se você sabe consertar, cara, eu tenho um aeromodelo aqui atrás, aquele ali, ó. Se você viu um dos vídeos meus anteriores, uma das lives anteriores, eu quebrei e no mesmo dia ele estava pronto para voar. E está ali, ó, pronto para voar, tá? Então a gente tem que saber fazer as coisas, é a melhor coisa do mundo. E agora vem aquela pergunta, né? O que é mais fácil para você? Olha só que pergunta legal, você que está assistindo gravado ou ao vivo. O que é mais fácil para você? Comprar tudo pronto e gastar, né? Uma puta de uma grana de uma vez só, tem tudo à mão, tá? Ou ir aprendendo aos poucos, gastando muito menos e consolidando aí teu conhecimento, tua habilidade. E às vezes você compra tudo pronto, eu já vi acontecer isso um monte de vezes, tá? O cara compra tudo pronto, faz meia dúzia de voo e tchau, perdeu a graça, ok? Nestor, bem-vindo. Aí perdeu a graça, é um negócio muito estranho isso, né? Ou seja, o cara nem sabia se ele queria realmente ser aeromodelista, né? Mas ele gastou uma grana preta
não aprendeu nada, foi lá, aprendeu a voar um pouco e tal, aí falou, esse troço aqui não é para mim, não, tchau e tal. Perdeu o dinheiro, acabou. Aí ele vai vender, perde um dinheirão, se é que vende. Eu tenho um problema muito sério. Dá para perceber aqui na minha oficina, né? Eu não gosto de vender o modelo, não, cara. Eu até dou, às vezes. Já dei várias vezes, né? Atualmente, não. Agora, o que eu tenho aqui é para mim, vai ficar aqui. Mas eu já dei 2 caminhonetes cheias de aeromodelo em duas épocas diferentes, é claro, porque precisa fazer os aeromodelos. E eu faço muito aeromodelo e eu não costumo quebrar. E quando eu quebro, eu reparo. Então, é muito mais fácil você gastar menos, você aprende devagar, você tem. Vai vendo se você gosta. Aí você gastou um pouco lá, comprei isso, comprei aquilo, não sei o que, estou fazendo, não gostei desse troço, não. Bom, o prejuízo, em vez de ser desse, ó, nem cabe na tela aí, ó, na tela do Instagram, desse tamanho, é um prejuízo desse tamanho aqui. Então, tudo isso a gente precisa pensar quando quando a gente vai fazer aeromodelo. Então, independente da tua resposta, né? Se você tem muito dinheiro ou não, vai falar, não, eu prefiro comprar, eu não ligo, não sei o quê, ou não, eu quero ir devagar e tal, etc. Eu posso te afirmar, com certeza, tá? Que o mais fácil de verdade é você começar aos poucos, não é comprar tudo pronto. É você começar aos poucos, conhecer o aeromodelismo de modo mais tranquilo, seguro, e olha, agora você vai dar risada, cara. E por incrível que pareça, mais rapidamente. Por quê? Porque tudo que você acumula de conhecimento, cada vez que você tem um pequeno problema, você, pá, lembrei disso aqui, tem que fazer isso. Tá bom? Então, veja bem, tudo isso faz muita diferença, né? Agora, se você, tá, faz dessa maneira, ou seja, se você vai com calma, vai devagar, mas vai construindo uma base sólida. E eu vou te contar uma história legal pra caramba, cara, aqui, né, agora. Eu não sei se seus pais te contaram isso, né? Os meus me contaram. Mas aí você vai estar agindo como um personagem de história, cara, de uma história, de um conto de fadas, né? Criado no século X. E que não tem, assim, uma autoria conhecida, mas no século XIII, dois irmãos, um chamado Grimm e um outro chamado Joseph Jacobs, que é um escritor italiano, né? Dos irmãos Grimm, autoria no século XIII, e esse camarada aí, José Jacobs, que é um escritor australiano de 1853, então começou a divulgar essa história. Olha que legal. Se você não conhece essa história, eu vou te contar, cara. Ó, eu vou te contar essa história, mas pensa como um aeromodelista, tá ok? Pensa como um aeromodelista e vai escutando a história. Era uma vez, cara, em tudo que eu falei até agora, você também tem que pensar, hein? Era uma vez 3 porquinhos irmãos e o lobo mau. O lobo vivia querendo pegar os porquinhos, óbvio, né? Para fazer torresmo e comer, claro. E os porquinhos, claro, ó, vazavam, fugiam dele o tempo todo. Então, esses 3 porquinhos, cara, eles resolveram. é, Cara, eles não aguentavam mais, eles tinham que fugir o tempo todo, né? Então, o que eles fizeram? Aí eles aí, ó. O Cícero, o Heitor e o Prato, que era o nome dos 3 porquinhos, cara, olha que legal. Olha aí, o lobo, cara, ó, correndo atrás dele sempre, sempre, cara, né? Você do Instagram não tá vendo, mas quem tá no YouTube tá vendo. Então, os 3 porquinhos queriam sempre correr, fugir do lobo, né? E o lobo ia atrás dele. Até que eles resolveram, então, construir casas para ter mais segurança. Um dos porquinhos, né, o Cícero, o primeiro, o que ele fez? Ah, ele falou: cara, fazer uma casa mais rápida, né, cara? Ele é muito preguiçoso, não queria se cansar e tal. Construiu uma casa de palha, como essa que você está vendo aí, né? Que era bem mais fácil e bem mais rápido de fazer, né? Vai associando aí. Aí, veja bem, aí o que aconteceu? Eles queriam construir as casas para fugir, né, e se esconder do lobo mau. Aí o primeiro fez isso, o Cícero, que você está vendo aí. O segundo, o Heitor, cara, o Heitor fez uma casa de madeira. Falou: casa de palha, cara, é muito fraca, né, para se defender do lobo e tal. Vou fazer uma casa de madeira. Pô, de tijolo dá muito trabalho, né, cara? É muito trabalho.
Então eu vou construir uma de madeira, vai ser mais rápido para fazer, mais fácil, e fez a casinha dele de madeira. E esse era o Heitor. Agora, o prático, cara, o prático, ele era um cara assim, tranquilo. Falou, quer saber? Eu vou fazer a minha casa de tijolo. E ele foi fazendo a casa dele de tijolo, devagar. Enquanto isso, olha aí o que os outros faziam. Cantavam e dançavam, né? E o lobo mau, ó, só de olho ali, né? Tranquilo. Aí, o tempo foi passando, os três fizeram a casinha, o lobo mau não foi mais atrás deles, né? E aí eles estavam ali trabalhando, olha aí nessa figura. Os caras estavam trabalhando, as três casinhas ali, os três porquinhos, e o que que aconteceu? O lobo veio em cima deles outra vez, cara. Olha que show, meu. Samuel, vamos acenar para você. Aí o lobo veio atrás deles. E aí, cara, você imagina, foi aquela correria, né? Eles saíram correndo e ele foi atrás justamente daquele que tinha feito a casa de palha. O cara que tinha preguiça de fazer e tal, pegou o lado mais fácil e fez, né? Resultado, aí o lobo, cara, nessa história, o lobo soprou e derrubou, olha aí, ó, derrubou a casa de palha dos três, de um dos porquinhos, né? Do Cícero. O primeiro chamava Cícero, lembra? Aí o que que aconteceu? O Cícero, cara, vazou correndo para onde? Vazou correndo para a casa de madeira do Heitor. Foi correndo para lá, cara, né? O lobo, cara, foi correndo atrás dele, claro, vai. Ele tá afim de um torresminho, ele tá afim de um pernilzinho de porco e tal, foi atrás dele. Chegou lá, a casa era de madeira, aí não teve dúvidas. Soprou, e olha o que aconteceu com a casa de madeira também. Cara, ele soprou até perder o fôlego, mas ele derrubou, não perdeu o fôlego, mas derrubou a casa de madeira. E aí os dois porquinhos, o Heitor e o Cícero, saíram correndo e foram atrás do prático e foram para a casa de cimento, né? Do prático, de tijolo e cimento. E olha aí, chegaram aí, o lobo correndo atrás, eles entraram lá, casa super forte, ele fechou a porta e o lobo falava: abre a porta que eu quero entrar, não sei o quê. E eles não deixaram. Não deixaram, não deixaram. Aí o que o lobo fez? O lobo foi lá e falou o seguinte, ó, ou vocês me abram a porta ou eu vou soprar até derrubar essa casa também, né? Você que está chegando agora, não se assuste, essa é uma história ligada ao aeromodelismo, tá? E soprou, e soprou, e soprou, mas soprou, cara, mas soprou, e os três porquinhos lá dando risada dentro da casa, cara, casa de cimento, né, tijolo, e o lobo soprando, soprando. Cara, o lobo ficou, mas soprou tanto, mas tanto, que o bicho desmaiou. O bicho desmaiou. E aí, os três porquinhos, então, não abriram a porta, se salvaram graças a quem? Ao prático. E agora vamos voltar, vamos fazer uma analogia com o aeromodelismo. Ó, o primeiro porquinho, o Cícero, é aquele cara que vai ser piloto de aeromodelo. Ele está ali e tal, de boa, vai ser piloto de aeromodelo. Aí o que acontece? Não dá muito certo e tal. Aí o segundo porquinho é o Heitor. É aquele cara que ele tenta ser modelista, mas ele desiste logo, ele tem preguiça também. E o prático não. O prático vai até o fim, faz a casa de tijolos. O que significa isso? Ele aprende o que é o modelismo, ele aprende a ler plantas, ele aprende a construir e ele aprende a voar também. Então, ele é um aeromodelista completo. No caso do prático, o nosso porquinho da nossa história, ele fez a casa mais sólida de todas. E é assim que tem que ser no aeromodelismo. Você tem que ter a casa mais sólida de todas em você, como um aeromodelista completo. Então, o moral dessa história é muito simples, cara. Sempre é difícil, né, a escolha entre o prazer instantâneo, que é você vai lá, compra tudo do aeromodelo, gasta uma grana e vai lá voar. E a necessidade de cumprir tarefas maiores, mais trabalhosas, que demoram mais tempo. Então, a gente sempre fica em dúvida. Eu vou pelo caminho mais fácil ou vou pelo caminho mais difícil? Eu compro o aeromodelo pronto, aprendo a voar, viro piloto de aeromodelo, ou eu aprendo a fazer tudo e viro piloto de aeromodelo, mas sou um aeromodelista
completo.